Olá, como está você que é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito? O que você tem feito para conquistar o seu eleitor? Está trabalhando direitinho a sua... Então é sobre isso que nós vamos falar hoje nesta transmissão ao vivo, em mais uma transmissão ao vivo, como acontece todas as quintas-feiras. Eu sou João Severino, consultor em marketing político, falando pelo Facebook e também pelo Instagram, a partir das 20 horas, entrando hoje às 20 horas e 4 minutos, mas não tem problema. Então, enquanto nós vamos aqui ajustando e você vai chegando para a nossa transmissão, eu vou preparando aqui para que nós falarmos sobre o que está faltando, né? O que você tem feito para conquistar o seu eleitor, o que é que está faltando para a sua campanha decolar nesta eleição de 2020. Nós estamos a 248 dias da eleição. Não é do início da campanha propriamente dita oficial, não. Nós estamos a 248 dias da eleição. Então, o tempo ele foi passando. Nós estamos aqui já há bastante tempo falando para você começar com antecedência, fazer um trabalho com muita antecedência, começar, e muita gente não tem feito, estão esperando a hora certa, né? E essa hora certa nunca que chega, porque se você não começar, nunca vai chegar a hora certa, tá bom? Mas infelizmente muitos estão deixando para depois e muitos já estão trabalhando e estão realmente conquistando o espaço que querem conquistar, que devem conquistar junto ao eleitor. Algumas pessoas às vezes se preocupam muito, deixam de fazer algumas coisas, mas o mais importante é isto. E você que está aqui conosco hoje acompanhando essa transmissão, acompanhando essa aula ao vivo, é porque você realmente tem interesse no processo eleitoral, na campanha política. Para você que não tem interesse em campanha eleitoral e está já assistindo, eu já vou logo avisando. Nosso assunto aqui é campanha eleitoral, é marketing político. Se você não gosta desse assunto, não diz respeito, então não precisa assistir e nem precisa também deixar os comentários aí maldosos, tá bom? Mas se deixar também não tem problema, a gente responde com todo respeito, como assim fazemos sempre. Como pessoas, a todas as... porque na política tem muitas frentes partidárias, tem muitos interesses partidários, tem muita gente que defende o lado A, outros defendem o lado B, enfim, eu trabalho para todo mundo, não tenho um lado político, não defino um lado, não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro, faço o meu trabalho de marketing político já há bastante tempo e assim venho fazendo e assim vou continuar fazendo, independente de algumas críticas nesse aspecto, tá bom? Então vou continuar fazendo o meu trabalho tranquilamente e sorrindo sempre, tá bom? Sempre feliz, sempre alegre, porque eu faço o que eu gosto, gente. Eu sou consultor em marketing político e gosto disso, faço isso com o coração. E você que faz política precisa também colocar o coração na sua campanha eleitoral, para que você realmente gosta disso, gosta de política, gosta de campanha eleitoral, tá bom? Então, vamos lá. Já deu o joinha? Então tranquilo, beleza, um abraço para você, obrigado. O pessoal já tá chegando aqui também no Instagram, no Facebook. E o que é que as pessoas estão esperando? O que é que a maioria dos candidatos, dos pré-candidatos estão esperando para ir para a rua, fazer um trabalho realmente que precisa ser feito, né, gentil? Boa noite. O trabalho que precisa ser feito, né, não pode ficar esperando a questão do apoio do partido. É claro que você tem que estar afiliado em um partido. Você não vai ser ninguém vai ser candidato sem estar filiado a um partido. Não existe candidatura avulsa no Brasil, por enquanto. Esse assunto está em discussão no Congresso, mas tem pouca chance de ser aprovado. Então, enquanto isso não acontece, temos que nos valer da regra atual. Não existe campanha avulsa, então você precisa de um partido. É claro que você precisa ter esse apoio, ter essa garantia do presidente do partido de que você vai ter a sua vaga. O que você não pode ficar esperando é questão de recurso financeiro. O dinheiro de partido ele é muito pouco, né? Ele não chega na quantidade às vezes que você precisa. Então, fazer uma campanha eleitoral pensando no dinheiro que vem do partido é algo assim surreal, é algo que não vai acontecer. Porque os partidos eles estão com dificuldades, tá certo? Mas tem aí o fundo partidário, o fundo eleitoral agora, 2 bilhões. Tudo bem, mas nós temos aí mais de 5.500 municípios, serão
mais de 600 mil candidatos a vereador por todo o Brasil, mais de 20 mil candidatos a prefeito. Então todos têm que contratar. Os partidos têm que contratar advogado, têm que contratar contador, têm que fazer material, têm que cuidar da burocracia. Então, assim, não estou dizendo que os partidos não vão ter dinheiro, estou dizendo que para você não esperar esse recurso se você realmente quer trabalhar, tá bom? Então não fica aí esperando, porque isso não vai acontecer. Vá à luta, faça como, né, o Gentil lá em Aparecida de Goiânia, que já tem o trabalho dele, o trabalho social, vai à luta, corre atrás. O Jaime, que também está lá em Aparecida de Goiânia, está desenvolvendo, está mantendo o trabalho. Cito muito aqui meu amigo Valmir, lá de Mogi das Cruzes, também desenvolvendo um grande trabalho. O vereador Robinho, lá em São Pedro, São Paulo, fazendo um grande trabalho para a reeleição dele. Enfim, quer dizer, mas vem trabalhando no longo prazo, não está esperando cair do céu as coisas, tem que trabalhar, tá bom? A campanha passa e os votos não aparecem, por quê? A pessoa vai trabalhando, mas eu não estou conseguindo, o eleitor não quer saber de política. É claro que o eleitor não quer saber de política nesse momento. Eu não estou falando para você falar em política, não estou falando para você pedir voto, estou falando para você fazer um trabalho nesse momento, é mostrar serviço. O eleitor, ele quer saber o seguinte: se você tem um trabalho para mostrar para ele, já feito. Não é promessa para o futuro, não. Promessa para o futuro não dá nada, não garante voto para ninguém. O que você precisa é mostrar alguma coisa que você já fez, que você está fazendo, transformando a vida de pessoas hoje, e fazendo aquilo que é a sua essência. A gente fala muito sobre isso e as pessoas estão todo dia perguntando sobre essa questão, e é preciso que a gente fique repetindo realmente para que você faça as coisas da forma que tem que ser feito. Não adianta você chegar para o eleitor e falar que é pré-candidato, falar que você é bom, que você é isso. Não, você tem que mostrar aquilo que você faz, aquilo que é a sua essência. Eu cito sempre, por exemplo, aqui, ontem eu estava dando uma palestra para um grupo de candidatos lá no entorno de Brasília, aliás, ontem não, na terça-feira, e eu falava sobre isso lá com táxi. O Simão precisa ser o melhor motorista de táxi que a cidade tem. Então isto é suficiente para ele mostrar a sua competência. Porque se você é competente naquilo que você faz, você tem condição de ser competente também como vereador, como prefeito. Agora, se você não tem competência naquilo que você faz, se você não é reconhecido naquilo que você faz, seja um gari. Se você é um gari, mas é um gari diferenciado, é um gari que faz a coisa acontecer de uma forma diferente, você transforma o seu ambiente de trabalho, você transforma por onde você passa, você vai levando alegria, vai levando transformação. Então, isso dá a você a credibilidade para dizer que quando você for vereador você também vai ter condição de transformar. Não importa qual é o que você faz, o que importa é que você precisa mostrar que tem capacidade de transformar, de melhorar a vida da sociedade. Porque o eleitor ele quer isso, ele quer alguém lá para representá-lo que tenha condição de resolver. Haverá renovação? Sim, claro que haverá renovação. Em alguns casos, a renovação, em algumas cidades, a renovação será muito maior do que o normal, do que vem acontecendo nas últimas eleições. Então, é possível que em algumas cidades a renovação seja grande. Então, é mais um motivo para quem está chegando agora, para quem está começando no processo, para realmente mostrar e não ser mais um, como tem sido os vereadores às vezes eleitos, que ainda são mais um. Porque tem muito vereador fazendo a diferença e vão ser reeleitos com toda certeza. É claro que tem aí a questão partidária, vai ter que fazer quociente, então aí tem o jogo político do partido para definir, mas que esses vereadores que estão fazendo muito, trabalhando muito, mostrando trabalho, fazendo a diferença, eles vão ter uma chance, sim, vão ter. Assim como os que não têm mandato, mas estão fazendo um trabalho diferenciado, onde o trabalho não é ficar pedindo voto nesse momento, a pré-campanha dele está focada em mostrar aquilo que ele é bom, aquilo que ele tem competência para fazer, então ele vai sim ter um bom resultado, não tenha a menor dúvida quanto a isso. Quanto a ser eleito ou não, isso aí depende realmente da situação partidária, do qual partido ele vai estar, quantos votos o partido conseguiu fazer no total, se atingiu o quociente eleitoral, porque às vezes a nossa legislação ela ainda privilegia o partido, então é a somatória dos votos do partido que vai definir
quem é o candidato eleito e não o mais votado geral, porque às vezes tem candidato que é bem votado e não vai ser eleito. Nós continuamos com isso, com essa metodologia ainda funcionando, né? Tem que ter voto e tem o partido também que ter bastante voto. Você tem que ser o mais votado dentro do seu partido e o seu partido tem que ter voto suficiente para atingir o quociente eleitoral. Nós já falamos muito aqui sobre o quociente eleitoral, tem inclusive uma aula minha só sobre quociente eleitoral, como é que faz essa conta, né? O que tem que se fazer, o que tem que se preocupar com isso, questão das sobras, como é que se faz o cálculo das sobras, já falamos bastante sobre isso também, mas podemos retomar esse assunto aqui a qualquer momento, caso as pessoas tenham interesse, a gente pode conversar mais sobre isso. Então é isso, gente, é campanha eleitoral, né? O que você tem que fazer para você conquistar o eleitor. Como eu disse, nós estamos hoje a 248 dias da eleição, né? Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro. Estamos a 248, que às vezes você vai estar assistindo essa live em um outro momento, né? Que fica aqui registrado, fica aqui à disposição. Às vezes você vai assistir isso mais para frente, mas hoje, 30 de janeiro de 2020, né, quinta-feira, nós estamos a 248 dias da eleição. Então, nesse momento é crucial, porque se você ainda não fez nada, o tempo está muito curto. Eu diria que você tem mais 90 dias para fazer um trabalho e conseguir conquistar. Se você não conseguir nesse prazo, aí vai ser um Deus nos acuda, salve-se quem puder. Porque depois disso, aí realmente é campanha eleitoral, é a coisa para valer, aí é pedir voto mesmo. Agora você vai pedir voto para quem? Para quem você já impactou, para quem já te conhece, para quem já sabe do seu trabalho. Você não vai pedir voto para quem não te conhece, né? A gente fala sempre sobre isso, a questão do reduto, né? Tem que ter o reduto, você tem que saber quem são os seus eleitores, onde eles estão e pedir voto para eles. Agora, se você não tem isso, você não conquistou isso e nesses próximos 90 dias você não fizer nada para que isso aconteça, então você, infelizmente, vai chegar lá, a não ser que você já tenha isso construído, não vai ser possível, tá? Sinto muito, mas você vai fracassar, né? Agora, fracassar não quer dizer que você vai desistir. Você pode ter a experiência, aí você chegou lá, não deu, mas começa um trabalho de longo prazo, né? Daí você vai ter 4 anos para começar um novo trabalho e começar da forma certa, né? Aí você volta aqui, pega as dicas que a gente está dando, pega as aulas antigas, assista tudo de novo e comece a fazer lá a partir de outubro desse ano, caso não dê certo. E se deu certo também, faça como os vereadores que estão em boa posição hoje. O que? Trabalhem, mostre o trabalho, venha para a rede social, mostre qual é a sua causa, coloque realmente a cara a tapa para que o eleitor possa ver você e saber exatamente o que você está fazendo e o que você está transformando na vida da sociedade, tá bom? Então não seja um vereador apático, um vereador na mesa, né? Esperando as coisas acontecerem para ele ir lá e votar e ficar só preocupado com isso. Não, seja um vereador atuante realmente, faça aquilo que a sociedade espera de você, seja um prefeito tal qual a sociedade espera de você. Né? Não é porque você foi eleito que agora você pode fazer o que você quer, porque se você for fazer só o que você quer, você vai passar por cima dos interesses da sociedade e você certamente não vai ter sucesso lá na frente. Então você precisa pensar em política a longo prazo, e política você faz o tempo todo, você não faz só no momento, tá bom? Então a campanha passa e você precisa deixar um legado, tem que cuidar bem do seu reduto, você precisa ampliar bastante a sua mensagem, a sua imagem, né? Como é que falar em imagem, como é que está a sua imagem junto à sociedade? Você já fez algum tipo de teste, você já viu até onde a sua imagem está chegando, de que forma essa imagem está chegando, o que as pessoas pensam a seu respeito? Você sabe responder essa pergunta, né? O que as pessoas falam ao meu respeito, o que estão falando de mim aí na rua, né? Você que é pré-candidato, o que estão falando sobre você? De que forma as pessoas pensam você? Então você está realmente fazendo aquilo, mostrando aquilo que você está sendo sincero com as pessoas, porque uma das coisas que mais tem peso numa campanha eleitoral é a sinceridade. É quando o eleitor olha para você e fala, é verdade, isso é verdade, o que está falando é verdade. Porque se o eleitor olhar para você e falar, esse cara está querendo me enganar, acabou, já era, entendeu? Ele não vota para você, ainda vai trabalhar
contra você. Porque na campanha eleitoral você tem que cuidar muito, e eu já falei muito aqui, né, dos erros que as pessoas cometem nas campanhas eleitorais, porque se você quer realmente ter uma campanha eleitoral vitoriosa, você não pode errar. A campanha eleitoral você tem que errar o mínimo possível. Né? Falo sempre isso aqui, ganha quem erra menos. Né? Aliás, essa frase minha tem sido copiada aí por algumas pessoas que estão colocando coisas, e é legal, eu acho legal que as pessoas copiem, porque não tem problema. Eu também estudo muito, leio muito, e de vez em quando a gente acaba falando coisas que a gente, de outras pessoas que a gente, os livros estão aí atrás, toda hora está chegando livro novo, e a gente vai lendo, vai acumulando conhecimento, e eu também às vezes falo, como falei outro dia, uma frase do meu amigo Mayanelli, lá de São Paulo, grande consultor de marketing político, e a gente acaba repetindo às vezes, e é bom quando a gente ouve alguém repetindo aquilo que você também está falando, porque é sinal de que isso tem força, isso realmente tem consistência, né? Gosto disso, acho muito bom e fico muito grato, realmente, não é reclamando, não, se está copiando é porque é bom, né? A gente só copia aquilo que é bom, tá certo? O que é ruim a gente deixa para lá. Tá bom? Viu o Antônio Mendes de Capitão do Poço, do Pará? É isso? Estou ligado. Muito obrigado, viu, Antônio? Deixa eu só... Antônio Mendes do Capitão Poço, Pará. Ok, obrigado pela sua audiência. Ligado na live, tranquilo, muito bom a presença de vocês. Me diga aí, o Antônio Mendes, como é que tá? Você é um pré-candidato, já está no mandato? Qual que é a sua situação eleitoral aí? Tá bom? Pessoal do Instagram também, muito obrigado. O João Augusto já passou por aqui. O Ademir Guerreiro, o Luiz Sérgio, enfim, a Meire Alice, o Patrick, o Mike sempre ligado, o Serjão sempre ligado, o pessoal de Campinápolis sempre ligado com a gente, o Alencar sempre ligado lá, o Biro Piaba, enfim, o prefeito Giovan, todo mundo acompanhando lá nesse momento. Então, estive lá esse final de semana, desenvolvendo um projeto de pesquisa, fazendo pesquisa eleitoral, então já movimentando, e é uma cidade que tem realmente, tenho falado sempre por onde passo, né? Campinápolis, no Mato Grosso, é uma cidade que experimentou nos últimos 8 anos uma administração exemplar, que realmente fez a diferença e transformou a vida daquele povo, daquela cidade, né, Sérgio? Realmente uma gestão que daqui 100 anos as pessoas vão lembrar destes últimos 8 anos, falei isso lá nesse final de semana, nos próximos 100 anos a população daquela cidade, as pessoas do futuro vão ver nos livros e vai perceber, entender e ver que passou por lá uma administração, o prefeito do Giovan, o Zé Bueno, o vice Zé Bueno, que realmente transformou a vida daquela cidade, embora pequena, mas foi uma transformação extraordinária, colocou a cidade realmente num patamar diferenciado e mostrou que é possível com o mesmo recurso que vinha já anteriormente, que já vinha de outros mandatos. Então a questão foi realmente fazer a coisa bem feita. O Antônio Mendes dizendo que é pré-candidato a prefeito do município, muito bom, o caminho é esse, sabe, o Antônio Mendes. Então, não sei se você começou agora, mas eu vinha falando nas questões de quanto você está preparado para a eleição, né? Se o eleitor realmente pode confiar naquilo que você vem falando para ele. Então é preciso mostrar realmente a que veio, é preciso mostrar a capacidade, porque às vezes você é uma excelente pessoa, você é um cara extraordinário, mas a imagem que chega para a população ou ela não chega com esse mesmo volume de competência e de capacidade. Então é preciso cuidar da comunicação, é preciso cuidar para que o eleitor entenda e saiba qual é realmente o seu pensamento com relação ao município, para que ele possa olhar para você e falar assim, não, o Antônio Mendes me representa, o Antônio Mendes é um cara bom, ele vai ser um bom prefeito. Então essa imagem é que você precisa, não é vender, não é mentir, não é inventar nada, é pegar aquilo que é real e mostrar para as pessoas, para que elas possam realmente entender que você vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, como o meu amigo Giovan Faria faz na vida das pessoas lá em Campinápolis, no Mato Grosso, campanha que eu trabalho já desde 2012, fiz lá 2012, fiz 2016 e estamos agora caminhando para fazer a sucessão em 2020. Então é um trabalho realmente que vale a pena, porque
a vida daquelas pessoas, e eu fico grato por ter participado daquele projeto lá, tá bom? Fazendo política há 32 anos, sabe? Então você realmente conhece todo o jogo e sabe do que eu estou falando, né, Antônio? Aqui no município, mas só ajudando os outros, e esse ano decidimos enfrentar a campanha. Está quanto tempo fora já qual foi seu último... Você já foi prefeito, Antônio? Já fez algum... Já foi prefeito, teve um mandato? Ou vai ser a primeira disputa sua, embora fazendo política há 32 anos? Me responda aí. Então, uma das coisas que eu falo muito aqui é a questão, principalmente para as campanhas de prefeito, né, que são os erros cometidos. Campanha eleitoral ganha, como eu estava dizendo antes, ganha quem erra menos. Quanto menor a sua taxa de erro, maior a sua chance de vencer a eleição. Né? Isso é fantástico. E um dos primeiros erros que mais os candidatos cometem é o já ganhou, né? Já falei muito sobre ele aqui, o já ganhou. Quando numa campanha eleitoral, a equipe do prefeito, principalmente, ela acha que já ganhou a eleição, ela certamente vai perder a eleição, a não ser que o adversário não tenha competência para ir no contraponto desse já ganhou. Mas se o adversário tiver a competência necessária para poder contrapor esse seu já ganhou, pronto, ele derruba você facilmente. Então não pode deixar, uma campanha eleitoral não pode deixar ser instalado nela o clima do já ganhou. Tem aqueles candidatos que gostam de ficar só atacando os outros, sabe? Só falando mal do adversário. Ele está lá na frente e continua falando mal. E quanto mais ele fala mal, mais ele vai descendo do patamar e mais o adversário vai crescendo. Porque ficar o tempo todo falando mal, não é que você não pode ou não vai falar dos erros, dos problemas do adversário. Não, mas só que tem a hora certa para fazer isso. E fazer isso de uma forma realmente profissional. Então, tem que ter muito cuidado com esses ataques. Se você parar para observar no cenário nacional, as campanhas de âmbito nacional, as pessoas, os candidatos que ficou o tempo todo só descendo a lenha no adversário, eles não tiveram sucesso. Não tem sucesso. Um ou outro, estou dizendo isso essa é a regra geral, mas tem as exceções, claro que tem as exceções, mas a questão está no jeito com que as pessoas falam. Porque ficar só indo para o ataque, isso é um erro. A população, o eleitor quer saber das suas propostas, quer saber daquilo que você vai contribuir para que ela tenha cada vez mais qualidade de vida, para que seja cada vez mais melhore cada vez mais a condição de saúde, de educação, do trânsito, do transporte, do asfalto, né, da infraestrutura, da rede de esgoto, da água, da segurança, do problema com drogas, que sempre aparece muito. Quer dizer, o que é que você tem para mostrar para essa sociedade quanto a esses problemas que ela enfrenta? Enquanto você está só atacando, falando mal do adversário, o adversário está em reunião, falando do que ele vai fazer, falando das propostas dele, falando o que ele realmente vai fazer para transformar aquela sociedade. E com isso ele vai só ganhando terreno e você vai só perdendo. Né? O Ivan Pena também pedindo para falar um pouco sobre as novas regras para essas eleições. Mudou algumas coisas, Ivan. Por exemplo, na questão para vereador, não tem mais a coligação. Eu creio que essa seja a grande mudança na campanha proporcional, o fato de não ter a coligação. Isso, às vezes as pessoas falam assim, mas isso é bom, isso é ruim. Porque tem situação que vai ser boa, tem situação que vai ser ruim, mas é preciso avaliar o ponto de cada um, qual é a condição de cada um, qual é o partido para o qual você está indo, quem são as pessoas para onde você vai. Essa foi uma mudança fundamental que aconteceu e precisava acontecer realmente, já se esperava bastante tempo essa mudança. Né, o fim da coligação na eleição proporcional. Na majoritária, para prefeito, continua a coligação. Né? Então, assim, posso entrar depois o Ivan, talvez na próxima live eu possa entrar especificamente sobre essas mudanças e vou convidar você para participar comigo. Mas hoje a principal mudança que aconteceu no processo eleitoral, principalmente da campanha para vereador, foi o fim das coligações. Isso tem feito com que os partidos eles começassem quase que uma guerra, né, atrás de candidatos. Por quê? Porque cada partido agora pode lançar 150% do número de cadeiras.
Então, se você fizer uma conta, por exemplo, aqui em Goiânia, na eleição passada teve em torno de 700 e poucos candidatos a vereador. Se todos os 30, eu acho que 30 partidos, 32 partidos forem lançar candidatos, na proporção que eles podem lançar, vai passar de 1.500 candidatos. Agora não tem esse quantitativo todo de candidatos, nenhuma cidade está preparada para ter o dobro de candidatos que teve em relação à eleição passada. Então os partidos vão entrar num conflito, aí, numa guerra por nomes, por pessoas, e não é só colocar pessoas. Não pode mais, uma questão também muito importante, que já não podia, mas só que a justiça estava ainda, né, tinha algumas flexibilidades, e enfim, que é a questão da participação da mulher. Né? A participação da mulher na eleição tem que ser respeitada, os 30% do número de candidatos tem que ser respeitado, e detalhe, não arrisque com isso, não deixe candidata mulher, não coloque candidata mulher que não tem voto, que vai ter 0 voto. Ah, mas quantos votos precisa ter? Não sei, precisa ter uma quantidade de voto mínima, pelo menos, né? Dependendo do tamanho, isso vai depender do tamanho da cidade, mas tem que ter voto, não pode ser só aquela candidata, porque tem cidade que colocou mãe e filha na mesma eleição, só para preencher as vagas, né? E isso não pode mais, porque agora a justiça já determinou, vai ser cassação da chapa completa. Isso não tem mais discussão, já é decidido. Houve uso de mulheres só para preencher as vagas, e a justiça entender dessa forma, caça a chapa completa, vereador, tudo mais. Não tem problema. Então é preciso ficar muito atento a isso na hora de escolher também, viu, Ivan? Essa é uma regrinha que precisa ser observada para que você não perca, a chapa não perca ou não seja eliminada depois lá na frente por conta disso, tá certo? Tem uma questão também que já estava valendo na eleição passada, mas assim, muitos dos candidatos novos, a maioria dos candidatos novos nessa eleição, eles não sabem dessa regra ainda, e ela começou na eleição passada, que é a questão da cláusula de barreira. Não adianta o partido, a somatória, o partido faz o quociente eleitoral. Vamos supor que ele fez lá 3 vagas, né? O partido fez 3 vereadores. Só que os 3 mais votados são assumir. Só que se, por exemplo, o primeiro e o segundo atingiu 10%, pelo menos 10% do quociente eleitoral, ok. Se o terceiro não atingiu os 10% do quociente eleitoral, mesmo que o partido tenha feito 3, ele não vai assumir, tá certo? Isso vai passar, vai para o bolo e vai para a sobra, esse restante, tá bom? Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Tem um grande número de pessoas que não sabem disso, apesar de que isso já valeu na eleição passada, tá bom? É preciso tomar cuidado com isso, para não, porque às vezes a pessoa está contando só com o quociente, não, tem um puxador de voto aqui, o cara vai ter tantos mil votos, tal, e eu estou tranquilo aqui embaixo, com menos voto eu vou, com pouco voto eu vou. Vai se você atingir 10% do quociente eleitoral. Se você não atingir 10% do quociente eleitoral, não adianta o partido fazer um número grande de vagas se não tiver gente, porque às vezes soma todos os votos, ok, somou tudo, fez lá 3 vagas, 4 vagas, 2 vagas, não sei, não importa, mas se os vereadores, os candidatos não tiverem atingido o quociente, não vai. Se ele não tiver 10%, não vai, tá bom? Ivan, se tiver mais alguma coisa, fica à vontade, tá ok? O Antônio Mendes dizendo que estamos confiantes, trabalhando com seriedade e simplicidade, buscando a nova política, a do voto consciente, mesmo sabendo que no Brasil tem muita dificuldade em trabalhar voto consciente. Realmente essa questão tem sido muito discutida, né, Antônio? E vai continuar essa discussão por muito tempo. Mas acreditamos que as coisas estão mudando. Sim, as coisas estão mudando, não na velocidade que gostaríamos, né, Antônio? Poderia ser um pouco mais rápido. O Congresso Nacional precisava realmente trabalhar a reforma política, porque toda eleição a gente fica aí com essas mini reformas, né, Ivan? A gente está falando em mudanças, mas na verdade a gente não tem as mudanças que nós gostaríamos de ver, realmente nós não temos.
Cada eleição, uma coisinha, outra, aí o TSE vem, divulga algumas resoluções, fazendo algumas coisas, adaptações, mas é sempre pouco, né, em termos de mudança consistente. Nós temos problemas culturais muito grandes, muito sérios, né? Por exemplo, essa questão do voto, a participação da mulher, foi uma coisa que a própria classe política durante muitos anos não deixou, e realmente tinha essa questão do machismo mesmo, que política não é coisa de mulher, o pessoal tinha essa concepção, né? Quer dizer, não, mas está mudando, está melhorando, está evoluindo, e eu acredito que nós vamos chegar para muito, para nós chegarmos assim, num patamar um pouco melhor nessa questão, não, viu, Antônio Mendes? Eu acho que é questão de tempo. Precisamos trabalhar para isso, né? Precisamos cobrar mais dos nossos parlamentares, né? Precisamos votar nos parlamentares mais comprometidos com essas causas, para que nós tenhamos realmente um processo de mudança, né? Fazer reforma eleitoral. Vamos ver se o nosso presidente Bolsonaro vai colocar essa questão da reforma eleitoral com mais afinco, para que nós tenhamos mesmo uma mudança significativa. Bom, nessa aula hoje nós estamos falando realmente bastante, eu estou focando bastante na questão do quanto a campanha sua está decolando, né? O que falta para decolar, né? Se a sua campanha não está decolando, é porque alguma coisa você está fazendo de errado, é preciso avaliar. Uma das coisas que eu tenho falado muito e coloco muito para os meus clientes, e isso é essencial, é a questão da pesquisa eleitoral, viu, Antônio? Se você fazer uma pesquisa, a pesquisa desse momento, ela é de diagnóstico, ela não é para saber se você está bem, ou se porque nesse momento nem todos os candidatos, alguns candidatos estão mais sobressaindo mais, depende do trabalho. Mas eu preciso entender realmente qual é o pensamento do eleitor, o que o eleitor de fato quer para essa eleição. Não é saber sobre saúde, sobre educação, não, é saber sobre o perfil realmente do eleitor com relação ao perfil do candidato e fazer esse casamento, fazer essa coisa acontecer para que a imagem do candidato seja trabalhada de uma forma mais adequada. Marketing político, o marketing não faz mágica, ele não transforma pessoas, ele não muda pessoas, ele pega as pessoas e coloca dentro daquilo que ele já tem, daquilo que ele já é, daquilo que ele faz, né, e traz para um contexto onde o eleitor vai visualizá-lo de uma forma mais adequada com relação à necessidade do eleitor, né? Então é preciso fazer a questão de pesquisa, tem que trabalhar a pesquisa. Às vezes eu vejo alguns profissionais aí falando que a pesquisa é desnecessária, né? Você tem que fazer trabalho. Sim, você tem que trabalhar, mas se eu posso ver qual é o caminho mais viável, né? Eu tenho uma viagem para fazer, eu vou daqui, suponhamos que eu queira ir para Fortaleza, passar um final de semana. Então, qual é o melhor caminho? Eu preciso pesquisar, não é só eu sair aleatoriamente. Eu sei que a campanha eleitoral é só trabalhar, tem que trabalhar, é óbvio que tem que trabalhar, mas trabalhar de uma forma com que os interesses do eleitor estejam colocados de uma forma mais alinhada com aquilo que é você, com aquilo que é a sua realidade. Porque precisa ser realmente sincero e sereno o tempo todo. Ele não tem que ser maquiado, sabe? Ele não tem que construir uma nova imagem, tem que pegar a imagem que ele tem e mostrá-la de uma forma adequada para o leitor. É isso que nós fazemos quando a gente faz pesquisa. Pelo menos o nosso trabalho é dessa forma. Não sei se outras pessoas, os bons profissionais trabalham dessa forma, né? Os grandes profissionais trabalham assim e é o que dá resultado. Dar resultado não significa que você vai ser eleito, que nós vamos garantir sua eleição. Não, nenhum profissional de marketing pode garantir a sua eleição. O que nós podemos fazer é um trabalho realmente que tenha uma condição de voto melhor, tá bom? Então eu vou, nesse momento, o pessoal do Instagram vai me perdoar, mas eu acredito que ele vai encerrar aqui em alguns instantes, mas não tem problema. Eu continuo aqui no Facebook, tá? Se cair aí no Instagram, me desculpa, mas é porque realmente estamos com uma falha aqui no Instagram, não sei do que se trata, mas não vou conseguir resolver agora, tá bom, pessoal do Instagram? Obrigado vocês, se cair,
é porque teve aqui realmente uma dificuldadezinha e eu continuo aqui no Facebook, na minha página Consultor João Severino, tá bom? E vou continuando, né? O Ivan está perguntando aqui, Ivan Pena, você acha que o fundo partidário, tendo mais dinheiro, as campanhas serão mais ricas? Eu falei um pouco antes aqui mais cedo, Ivan, bem no início, sobre essa questão do fundo partidário, orientando o seguinte, porque às vezes tem candidato, eu tenho visto muitos candidatos com a expectativa de que vai ter muito dinheiro, porque quando você fala no montante, 2 bilhões de reais, parece que é muito, mas quando você fraciona isso, né? Quando você fraciona isso para os municípios, e você precisa ter em mente que nós teremos no Brasil em torno de 600 mil candidatos a vereador, cerca de 20 mil candidatos a prefeitos, né? Esse montante acaba ficando pequeno, na verdade, né? Não que eu queira que ele aumente, eu realmente, eu até gosto da ideia do financiamento público, mas o Brasil é um país onde nós não estamos preparados para isso ainda. Nós precisamos nos preparar melhor para isso. Eu sou favorável, mas sou favorável também que a gente tenha uma preparação melhor, tanto da legislação quanto da cabeça realmente, da cultura dos políticos brasileiros, para que eles possam trabalhar isso de uma forma melhor. Então eu não acredito, Ivan, que haverá mudança significativa. Quem souber trabalhar e quem já está trabalhando, por exemplo, fazendo um uso adequado das redes sociais, está trabalhando há mais tempo, já colocou a coisa em prática, desenvolveu projetos, está mostrando o resultado para a sociedade, independente de partido, independente de ser ou não ser vereador, essas pessoas estão tendo resultado e vão fazer campanhas baratas, sem precisar, inclusive, de fundo partidário. Porque o fundo partidário é a contratação e pagamento de coisas dos partidos mesmo, contratação de material gráfico, contratação de advogado, de contador, essa coisa que funcional mesmo, não vai ser algo que vai trazer recurso para os candidatos. Acho difícil e não creio que nós teremos mudanças significativas nesse aspecto, não. O que o Tribunal Eleitoral, o que o legislador quer com isso, na verdade, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, ele quer reduzir o gasto com campanha eleitoral. Mas nós sabemos que o Brasil é o país do jeitinho. E sempre dá-se um jeitinho para fazer a coisa de uma forma diferente. Infelizmente, viu, Ivan? Infelizmente a coisa funciona assim, ainda funciona assim. A lei ela não consegue ainda fazer essa mudança acontecer na sua totalidade da forma que precisava. Tá? Então não vejo que haverá grandes mudanças, não. Então não vai fazer muita diferença, tenho certeza. Os candidatos vai ter muito candidato decepcionado, achando que vai ter dinheiro para a campanha, e ter dinheiro, ele acha que é ter dinheiro na proporção que ele acha que tem que ter. Não vai acontecer isso, não fique esperando recurso de fundo partidário. Ele vai ter? Vai, mas ele virá numa quantidade muito pequena. E é preciso ter muita atenção para essas coisas, essa questão de prestação de conta, questão de gastos financeiros, para você não ficar visto como um candidato com muito dinheiro e você pode perder aí o seu mandato por conta de abuso econômico, como aconteceu com a juíza Selma lá no Mato Grosso. Ela foi condenada justamente por ter usado recursos de uma forma não legal. Então perdeu com o mandato, perdeu o mandato, está recorrendo, está tentando tal, mas enfim, abuso de poder econômico. É preciso ter muita cautela com isso, sabe? Mas eu não acredito, Ivan, que nós teremos grandes mudanças com relação ao processo feito, não, com fundo partido, com fundo eleitoral, sem fundo eleitoral, as coisas vão acontecer praticamente do mesmo jeito que já acontecia antes, com a diferença de que muita gente vai ficar decepcionada achando que ia ter recurso suficiente para fazer campanha. Principalmente, e esta é a temática desta minha transmissão hoje, que é saber o quanto você está preparado para o processo eleitoral, né? O que está faltando para a sua campanha eleitoral decolar, o que você tem feito para conquistar o eleitor, porque, como eu disse lá no início, tem muita gente
muitos candidatos esperando o fundo partidário para ele começar a campanha dele, sabe? E aí não vai dar certo. Não vai dar certo, porque o fundo partidário só vai acontecer lá na frente. Então não tem fundo partidário agora. O fundo partidário só vai acontecer lá na campanha mesmo. E aí não dá mais tempo para você construir um projeto, né, lá de última hora. Quem não construiu esse projeto, quem ainda não está com esse projeto em andamento, não vai ter condição, não vai chegar. Infelizmente. Claro, existem exceções, sim, existem exceções. Eu falo aqui, estou falando da regra geral. Tem as exceções, não tem problema nenhum. Sempre tem as exceções, a gente sempre sabe que elas existem por aí, né? Mas tem que ficar muito atento para essa questão de fundo partidário. Não vai acontecer. Então, se eu acho, o Ivan, que o fundo partidário terá mais dinheiro nas campanhas, as campanhas serão mais ricas, não, elas não serão mais ricas. Elas serão tão ricas quanto sempre foram. Tá certo? Algumas mais, outras menos. Mas sempre vai ser do mesmo jeito. Tá? O dinheiro não vai chegar nessa proporção que as pessoas estão pensando. Não vai. Tá bom? Vai ser uma decepção para o candidato a vereador lá na cidade pequena, lá no interior, né, onde ele às vezes está dependendo daquilo para começar a campanha eleitoral dele e não vai chegar na proporção que ele precisa, na proporção que ele quer. Tudo bem? Então, assim, espero ter contribuído com você e acho que é bem por aí. É o que eu acredito, né? Agora, o que vai acontecer de fato, a gente tem que ver, porque nós ainda não vivenciamos, né? Bom, vamos lá. Já deu joinha? Beleza, então. Então não temos que nos preocupar com isso. Lembrando que o meu WhatsApp 62981116150, você pode deixar suas dúvidas, pode entrar em contato para a gente poder estar conversando sobre a sua campanha eleitoral aí, das suas dificuldades. Porque aqui a gente fala às vezes no âmbito mais geral e a sua situação às vezes é um pouco mais particular, né? O Antônio, o Ivan também, às vezes a sua situação é um pouco mais particular e a gente pode entrar em assuntos mais detalhados com vocês de forma individualizada, como eu sempre faço aqui com algumas pessoas que têm procurado, que têm mandado mensagem. Aí eu vou diretamente no problema dele para poder falar sobre aquilo que está acontecendo e a melhor forma de poder resolver essa questão, tá bom? Então, assim, não se preocupe, pode passar sua mensagem, 62981116150. Esse é o WhatsApp nosso, estamos sempre à disposição. Então, eu falava também de alguns erros, né? De alguns erros que as campanhas cometem, os coordenadores de campanha, os candidatos cometem. Um dos grandes erros que os candidatos, principalmente os candidatos a prefeito, cometem por aí, é ele querer coordenar a própria campanha, ser advogado de si mesmo, sabe? O candidato que não tem grupo, que não tem gente do lado dele, o candidato a prefeito que não tem nenhuma pessoa para coordenar a campanha dele, ele precisa tomar uma providência muito urgente, porque se ele não tem ninguém, como é que você vai fazer uma campanha eleitoral sem grupo? Me diz, como é que você vai fazer? Já teve casos, sim, nós conhecemos casos de candidato que tocou a campanha sozinho e foi vitorioso. Claro que já teve, mas estou falando da regra geral, tá? Não da exceção. Eu conheço campanha que o candidato tocou a campanha sozinho, pelo menos dois eu conheço, tem mais. Campanha sozinho, foi para a rua, brigou, um de bicicleta, o tempo todo, ganhou eleição. Outro num carrinho velho dele, andando, falou, não vou aqui citar nome para a gente não comprometer nada, mas, enfim, é possível. Mas a regra geral, você precisa de grupo, tem que ter gente, tem que ter coordenador, você tem que ter tudo organizado, um organograma, quem é o coordenador, quem é o financeiro, quem está cuidando do pessoal, quem vai cuidar do transporte, né, desse pessoal, quem vai cuidar de contabilidade, quem é o jurídico, quem é marketing, quem faz comunicação, enfim, quem faz o que dentro da campanha, tem que ter. E essa hierarquia ela é muito importante dentro da campanha, porque se você não souber na campanha eleitoral quem é quem faz o que, quem é responsável pelo que, aquela campanha que você chega às vezes está aquela bagunça, ninguém sabe, vai ter uma reunião, ninguém sabe quem é o responsável pelo som, ninguém sabe
quem é o responsável por contratar o locutor, enfim, é aquela bagunça geral, né? Então isso não funciona, sabe? Aí chega na hora, o som não tá ligado ainda, aí não teve ninguém que preocupou em entrar com a companhia, com contato, fazer o ofício para poder ligar a energia, aí chega na hora não tem energia, tem que sair correndo atrás de um gerador, e aí não avisou com antecedência a polícia militar. E, enfim, aí vira aquela bagunça toda. E isso é por quê? Porque a campanha é desorganizada, não tem uma coordenação, não tem um organograma certinho, quem faz o que dentro da campanha. Então, campanha eleitoral desorganizada, a chance dela dar certo é muito pequena. E organizar uma campanha não significa gastar dinheiro, significa pegar as pessoas que você tem, que acreditam no seu projeto, e colocá-las simplesmente dentro dos espaços onde elas podem te ajudar de uma forma eficiente. Porque não adianta você pegar um eletricista e colocar ele para ser locutor da campanha, a menos que ele seja um eletricista bom de fala, mas vai ser difícil. Então, assim, eu quero dizer que cada um tem que ocupar a sua função dentro da campanha, e você, como candidato, tem que colocar as pessoas. Porque qual é a função de um candidato, um candidato a prefeito, principalmente, dentro de uma campanha? A função dele é fazer política, é pedir voto, é estar fazendo as articulações mesmo. Ele não pode ter função administrativa dentro da campanha, de fazer a gestão da campanha. Ele tem que cuidar de estar nas reuniões que as pessoas, que o grupo já marcou, que os candidatos a vereador marcou, enfim, conversando com o eleitor, levando a sua mensagem, participando de programa de rádio, televisão, fazendo as transmissões dele na internet, seja pelo Facebook, pelo Instagram, seja a atuação dele ali no Twitter, enfim, ele tem que ter uma função realmente política e não administrativa da campanha, mesmo que estejamos na pré-campanha. Ele precisa ter, então o pré-candidato a prefeito precisa cuidar disso para que ele não caia num erro, não cometa esse erro, né? E como eu disse mais no início, a campanha ganha quem erra menos. Quanto menos erros você comete, maior é a sua chance de ser eleito, maior é a sua chance de conquistar o eleitor. Água é essencial, então vamos continuar. Bom, o que mais? O que mais as pessoas costumam errar? Sabe uma coisa que quase todas as campanhas erram? É dar crédito a boato. Sabe, às vezes o adversário planta um boato e ele falou só para você. E aí você cuida de esparramar o boato. Não é ele só plantou e você cuidou de ficar esparramando o boato. Então, assim, não dê importância para boatos, não dê a ele a importância uma importância que ele não merece. É claro que a sua equipe precisa avaliar os boatos para ver até que ponto qual é o tamanho do estrago que ele vai fazer. Mas às vezes o estrago, quem está fazendo é você mesmo, porque você fica multiplicando ele, falando de coisas, fazendo defesa de coisa que não precisava ser defendida. E aí, ao invés de você conter, você acaba sendo responsável por ampliar ainda mais aquela mensagem, por falar ainda mais. Então é preciso ter muito cuidado com essa administração de boatos, porque a campanha eleitoral a gente sabe que é isso, as pessoas fazem mesmo as coisas acontecerem dessa forma, infelizmente. Como podemos ter acesso a essa planilha de programação da campanha? Qual seria a sua dica? Como podemos ter acesso a essa planilha de programação da campanha? O Antônio Mendes está perguntando. Antônio, eu tenho e posso disponibilizar para você, eu não sei se é sobre isso que você está perguntando, mas eu tenho, por exemplo, um organograma, que é um organograma básico de campanha eleitoral, para você, onde você pode adaptá-lo à sua realidade. Não é algo pronto e acabado, é um modelo para você adaptar na sua campanha. Isso já seria um passo assim, você saber, porque é muito importante na campanha eleitoral, Antônio, você já é um político experiente, sabe disso, é muito importante você ter uma organização, né? Por exemplo, aí na sua cidade, você é um candidato a prefeito, você precisa ter na sua sala um mapa da cidade, por exemplo. Tem um mapa da cidade, separada ou por bairros ou por área, porque às vezes tem bairros que são homogêneos, né, que formam uma região.
Então nessa região aqui, quem são as pessoas, quem são as lideranças que estão comigo lá, bota um alfinetinho lá, bota o nome, para você saber exatamente, para você visualizar isso no seu mapa. Então essa é uma questão muito importante numa campanha eleitoral, é simples demais e faz com que você tenha uma organização muito boa. Esse é um ponto. Ter um organograma é saber o que você vai fazer no dia a dia. Nós estamos a 248 dias, hoje 30 de janeiro de 2020, porque de repente alguém vai estar assistindo essa transmissão, essa live aqui no Facebook em outra data, mais para frente, então, mas hoje, 30 de janeiro de 2020, nós estamos a 248 dias da eleição. O que você vai fazer nesses 248 dias? Quais são as ações? Você precisa ter isso planejado, né? Quando, além de você seguir o calendário do TSE, daquilo que tem que ser feito, né? Então não sei, Antônio, se é sobre isso, mas eu vou encaminhar para você. Depois você me manda o seu WhatsApp, o meu é o 62981116150. Manda um alô aí para mim que eu vou mandar para você, encaminhar para você esta minha planilha, que é de um cronograma de ação. E vou mandar também para você, mas é bem simples, um organograma básico, né, de uma campanha eleitoral, de algumas coisas que você precisa ter, tá? Então pode mandar aí um alô no WhatsApp que eu mando caminhos para você, no máximo até amanhã ao meio-dia. Isso vai estar no seu WhatsApp. É uma planilha simples, não é pronta e acabada, é para você adaptar de acordo com a sua realidade, tá bom? Não vá pegar aí e falar, não, o João Cirino falou que eu tenho que fazer tudo isso aqui. Não, você tem que adaptar a sua realidade, mas já é um caminho, para quem não tem uma planilha dessa, já é um caminho para começar, tudo bem? Então eu vou disponibilizar lá para você, é só mandar um alô, 62981116150, anota aí, viu, Antônio? Depois eu mando um recadinho para você também, para ver se chegou até aí. Então muito cuidado com a questão dos boatos. O já ganhou, eu já falei muito sobre isso. A questão do coordenador da campanha, né? Não descuidar das suas redes sociais. As redes sociais têm feito grandes transformações na vida eleitoral de muita gente, e será realmente uma maneira de fazer campanha. Agora, tem que estar trabalhando já há bastante tempo. A rede social ela não acontece da noite para o dia. A não sei que você seja midiático e vá lançar um negócio extraordinário, mas a rede social ela não acontece da noite para o dia. Você precisa trabalhar com um pouco de prazo. Tá? O meu contato é o 62, eu vou colocar para você, vou colocar aqui, viu, Antônio? Vou colocar aqui já, só um instantinho, mas enquanto eu falo aqui, eu vou abrindo e vou colocar para você aqui o contato, tá bom? Do WhatsApp. Eu estava falando aqui da questão das redes sociais, né? O cuidado que os pré-candidatos precisam ter com as redes sociais e fazer a coisa acontecer realmente na rede social. Porque eu falei lá no início que nós temos aí, para quem não começou a fazer, para quem não está fazendo a coisa acontecer, nós temos aí mais 90 dias para você construir alguma coisa. Se você não construir mais nada nesses 90 dias, você não construiu nada até agora e não construir a partir de agora e nos próximos 90 dias, você não vai conseguir nada, tá bom? Então precisa construir isso já de imediato, porque se você não fizer, não vai acontecer. E a rede social é extremamente importante. Pode fazer anúncios, tal, vou fazer lá durante a campanha. Durante a campanha vai ser difícil. Sabe por quê? Porque o eleitor, ele não vai votar em alguém que apareceu assim do nada na rede social e começou a falar, vote em mim, meu número é tal. Não vai funcionar, não vai dar certo. Não adianta insistir com isso. Está mais do que provado que desse jeito não funciona. Então é a longo prazo, é de uma forma bem organizada, bem planejada, que você precisa fazer isso. Deixa eu ver o que o Ivan está dizendo. O Ivan dizendo que esta campanha municipal do WhatsApp, você concorda com isso? Não, o WhatsApp não é o local para fazer campanha, a não ser nas cidades bem pequenas. Nas cidades pequenas é possível você ter um controle do WhatsApp, mas numa cidade aí onde você precisa ir numa campanha para prefeito, por exemplo, acima de 5.000 votos, se você for fazer ela no WhatsApp, você está perdido. Como é que você vai controlar grupos de WhatsApp, por exemplo, onde você tem 256 pessoas, você vai ter que ter aí 20 os robozinhos e tal, mas já está proibido.
né? Está proibido pelo TSE. Então já vai ter que tomar cuidado com isso. O WhatsApp é muito complicado, porque você administrar grupo de WhatsApp é uma coisa... Quem administra grupo sabe disso, a dificuldade que é, o Ivan, a dificuldade. As pessoas falam o que quer, falam o que não precisa, ofende, tem espião dentro dos grupos e pega a informação sua que era só para o grupo e passa para outros centenas de grupos que ele tem. E isso vira uma confusão e mais atrapalha do que ajuda. O que funciona na rede social é a lista de transmissão. A transmissão ela pode funcionar, mas aí você também tem que fazer uma boa gestão dela. Não é só o WhatsApp, tá? Do jeito que a gente usa no dia a dia, isso não funciona e não vai dar certo, tá? O WhatsApp ele pode te ajudar, mas você tem que trabalhar ele com muito cuidado, com muito zelo. Tem que ser um trabalho profissional para ele poder dar a resposta que você precisa. Mesmo assim, tem a questão da legislação que precisa ser observada sobre o uso dessa mídia, tá? Então, assim, muito cuidado com o WhatsApp. Então, a lista de transmissão, sim. Agora, para você enviar mensagem para alguém pela lista de transmissão, você sabe. Se a pessoa na outra ponta não tiver, você tem o número, você tem o meu número, mas eu não tenho o seu número salvo, aí você vai me colocar na lista, você vai mandar o material, mas eu não vou receber, porque o seu número não está salvo na minha agenda. Então não adianta. Não adianta eu, por exemplo, eu tenho algumas listas de transmissão, mas é porque assim, eu só mando porque eu tenho certeza que aquelas pessoas têm o meu número salvo na agenda dela. Porque se eu colocar lá no WhatsApp, tendo uma lista de transmissão e mandar mensagem para você e você não salvou o meu número na sua agenda, você não vai receber o meu material pela lista de transmissão, tá bom? Então é preciso ter muito cuidado com isto. O tempo vai passando, né? Já está quase na hora de encerrar. Que bom que a coisa vai rendendo. Toda quinta-feira eu estou aqui, falo daquilo que gosto, né? Facebook é um bom caminho? Sim, Facebook é um excelente caminho. Instagram é um excelente caminho. Agora, precisa usar de forma inteligente, de forma profissional. Não é para amador, não é... Porque o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, eles têm métricas muito definidas. Então você precisa ter gente realmente que entenda desse assunto para colocar as coisas certas para você. Mas se você não tem, faça você mesmo. O feito é melhor que o perfeito. O Facebook é uma grande ferramenta e você vai fazer isso através da sua fanpage, da sua página, não é no perfil. Tá? Então faça na fanpage, porque no perfil você tem um limite de 5.000 amigos. Na fanpage você não tem limites e você pode fazer inclusive os anúncios pagos para poder, através do Facebook, atingir as pessoas que você quer atingir com precisão absoluta. O Facebook é uma ferramenta maravilhosa, eu gosto muito do Facebook. O Instagram está tendo muita aceitação, principalmente na classe mais jovem, tá? Então não pode desprezar. O Instagram é uma ferramenta extremamente importante também para fazer esse trabalho. Eu vou colocar aqui, eu estou colocando aqui o meu WhatsApp, tá bom, Antônio? WhatsApp João Severino é o 62 981 11 61 50 62 981 11 61 50. Ok, então tá aí o WhatsApp publicado, tá bom? É só você adicionar aí, me chamar lá, tá beleza. A lista de transmissão também tem um certo limite. Sim, tem limite, mas ela funciona melhor, bem melhor. Agora você tem que ter a administração. Se for uma cidade pequena, dá para fazer, mas nas cidades aí acima de até 5.000 você consegue. Acima de 5.000 você não vai conseguir, ou não é que não vai conseguir, você vai ter muita dificuldade para conseguir controlar, tá bom? Então assim, tenha muito cuidado com isso, tá certo? Então a rede social para você trabalhar a sua imagem é Facebook, Instagram, esses dois principalmente, tem outros. Questão de site, blog, Twitter, tem muita coisa, mas
Esses dois são os mais populares. Precisa saber se na sua cidade o Facebook é bem acessado, se o Instagram é bem acessado. Aquilo que eu falei, nas cidades menores tem local que é o WhatsApp. Então precisa saber usar. Porque se você não souber usar, você vai acabar criando uma ferramenta contra você. Tá? Então tenha muito cuidado com isso. Quero agradecer a todos vocês que participaram de todos os cantos desse Brasil e também fora do Brasil, acompanhando a gente. Temos uma audiência boa em Angola, temos uma audiência em Portugal, enfim, algumas pessoas esparramadas por esse mundão afora. Muito obrigado a todos e encerro aqui hoje, nesta quinta-feira, 30 de janeiro. E para você que está assistindo depois, enfim, não tem problema. Mas um grande abraço, obrigado a todos. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui e contando com o seu joinha aí no Facebook, a sua curtida aqui no Instagram. Tá certo? Obrigado a todos e fico à disposição. Aqui no Instagram, o WhatsApp está na bio, no Facebook também, mas estou deixando aí aqui para vocês. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Fui!